Olá, pessoal, estamos aqui com o programa Saúde em Movimento aqui pela televisão, né, Galega. E hoje a nossa pauta, o nosso tema vai ser bem diferente, prometo para vocês. Mas antes, eu quero agradecer um dos nossos principais patrocinadores que está há muito tempo com a gente aqui na TV, que é a Duca Móveis, uma loja super completa aqui na Rua 7, próximo ao shopping, né? Que tem todos os móveis para nossa casa, para escritório, além de móveis sob medida e planejados. E vocês sabiam que eles têm uma loja de outlet lá na Rua das Missões? Com produtos com preços diferenciados? Então vale você ir lá e dar uma observada, ver o que tem, se de repente encaixa agora, né? É tão legal a gente estar aí observando as nossas casas, os ambientes onde a gente vive, o nosso dia de trabalho. Às vezes aquela mesa não está na ergonomia correta, aquela cadeira já deveria ter sido trocada e você fica ali 8, 10 horas sentada todos os dias. Então vale a pena essa troca, procura a Duca Móveis, né? Que é uma loja que tem tantos anos aqui em Blumenau de referência, né? E aí, já estamos falando sobre saúde, ergonomia, qualidade, né? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema, o nosso papo que vai ter hoje aqui no podcast. E o nosso tema é aprendizado e bem-estar. O impacto da língua inglesa na mente e na saúde emocional. Teremos então a participação de dois convidados super especiais de áreas diferentes, justamente que elas vão se complementar e trazer um resultado para você que está querendo aprender inglês há muitos anos e não consegue, espanhol e qualquer outra língua de repente, porque vão ser dadas dicas e sugestões aqui. Mas também nós vamos conversar sobre o quanto aprender uma outra língua impacta na nossa vida. Será que faz diferença? Será que para o nosso cérebro, para a nossa mente, o nosso comportamento, quando idosos, adultos e jovens, será que muda? Então fica ligadinho que essas respostas serão dadas nesse episódio. E para trazer essas informações, nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial, o Robson. Sim. Gostaria que você se apresentasse, as pessoas querem te conhecer. Bom, eu sou o Robson, né? Eu tenho a unidade da Trox Núcleo de Inglês, é uma escola de inglês aqui em Blumenau. Há 18 anos já existe essa unidade, né? Então, falar um pouquinho sobre a ligação do inglês com a nossa mente também, né? Normalmente quando a gente busca um idioma, a gente pensa só na parte da comunicação, mas hoje a gente vai explorar um pouquinho além disso aqui com essas pessoas especiais aqui hoje. O quanto está estimulando, né, o cérebro, a aprendizagem e por que uma outra língua, né? Porque quando a gente está pensando numa profissão, é diferente, né? Nós vamos conversar hoje com a nossa outra convidada, que eu já vou apresentar aqui. Mas é diferente uma outra profissão de uma outra língua, né? Tem toda uma situação de comportamento diferente, um desejar, né? Diferente em relação ao cérebro. Questões culturais, né? Questões culturais, isso mesmo. Sim. Então, se apresente, Shellen. As pessoas querem conhecer você. Sim. Meu nome é Shellen. Eu sou psicóloga, formada há 2 anos. Recente ainda. Uhum. Vim importada de Minas Gerais para trabalhar aqui em Blumenau. Fazem 3 meses que eu estou aqui em Santa Catarina e trabalho na Centrofísio, né, com psicologia clínica. Hoje meu tempo é dedicado 100% à área da psicologia clínica e foi uma graduação de carreira muito importante para mim, né, que eu fiz recentemente, que eu trabalhava com políticas públicas. Então, estamos aí, né? Uma grande transição, né? Uma grande transição para a gente trazer qualidade de vida, né? No dia a dia das pessoas. E eu gosto muito essa situação da vida que a gente tem quando a gente faz uma transição, porque aquela transição ela é muito importante e é porque a pessoa gosta muito, ela ama muito, é muito importante. E profissionais que fazem essa transição se dedicam muito, né? Porque ela está fazendo com amor, com paixão. É importante aquilo, né? Custou muito, foi difícil fazer a transição, né? Sim. Não que os outros profissionais não, mas isso a gente sabe, está muito claro e evidente. E a Shellen está lá na clínica com a gente, com resultados bem lindos, as pessoas estão gostando muito do trabalho dela, super elogiada. E eu acho interessante por quê? Porque a própria psicologia ela precisa ter essa renovação. Né? O comportamento das pessoas está mudando muito. Tudo está mudando muito rápido e muito fácil. Então, acho que a abordagem, a forma que vocês vão se comunicar, o próprio consultório que acontece ali, tudo é diferente e novo. Né? Então, profissionais que vêm
vou falar uma expressão simples, porque eu acho que vai traduzir, que vem com uma pegada diferente, faz com que os resultados dos mais jovens e faz com que o resultado das pessoas mais velhas que estão naquela condição mais acomodada sejam diferentes. Né? Então, seja bem-vinda, Blumenau. Obrigada. Né? Eu tenho uma notícia bem boa para você. Quem vem não volta, se apaixona, traz a família toda, né? Traz todo mundo. Então, acho que vai ser bem legal. Acho que você vai ser uma experiência muito boa. Já está sendo. Já está sendo. Então, eu vou começar com uma pergunta, vou começar com você. E aí o Robson já vai explanando também. Porque o que eu quero aqui, olha só, a gente trouxe uma pessoa que a gente vai falar sobre comportamento, sobre crenças, travas, o que a gente faz quando a gente não consegue, o que isso beneficia. Mas também está o Robson aqui para falar para a gente na prática. O que lá no dia a dia ele consegue de resultados. Que a gente vê a experiência que a gente já viu aí na prática, né? Isso, as experiências, as dificuldades, e aí você vai agregando. Então, acho que é uma composição muito boa, né? São duas áreas diferentes justamente para a gente ter um resultado melhor. Então, muitas dicas e sugestões vão surgir hoje aqui. Então, anota, ó, aquele papelzinho, aquele caderninho que você já tem do programa Saúde e Movimentos, toda a vida trazendo dicas, vira mais uma página, porque hoje o assunto é novo, certo? Então, minha pergunta hoje é assim, ó. Quais são os principais benefícios em relação ao nosso cérebro, em relação à nossa mente, vamos falar assim, quando a gente aprende uma nova língua, como o inglês, o espanhol, entre outras, né? Qual é os benefícios? O que acontece aí com a nossa mente? Então, normalmente quando a gente aprende algo novo, né, ainda nem se tratando talvez de um novo idioma, a gente precisa, mesmo enquanto mais jovens ou com uma mente um pouco mais desenvolvida, mais adulta, né, a gente lida com novas experiências, com o desconhecido, e isso emocionalmente já traz algumas questões para a gente, né? Então, quando a gente fala de neurociências, de desenvolvimento cerebral, ainda a gente consegue fazer outros links em relação à saúde emocional também, né? E quando a gente fala de outras línguas, é mais peculiar ainda, porque traz uma vivência de uma outra cultura. Não é só uma atividade nova, mas sim uma atividade que requer um aproximamento, talvez. Isso acaba se criando naturalmente, porque a partir do momento que tu começa a estudar uma língua de um determinado local, começa a querer conhecer mais essa cultura, vai começar a ouvir mais músicas desse local, vai assistir uma série, vai assistir algo mais que puxe mais para aquela região, então automaticamente você vai sendo mais imerso na cultura daquele local também. Então já tem um conhecimento cultural além Então a parte de conhecimentos gerais, cultura já também. E hoje a gente tem que despertar a curiosidade, né? Nos jovens, nos idosos, adultos também que estão muito ocupados. E você falou muito sobre a parte do emocional. Eu tenho um número aqui que eu acho que é interessante, ó. De acordo com os estudos, tá? Aprender um novo idioma pode reduzir os níveis de ansiedade em até 23%. Especialmente quando o aprendizado é realizado em um ambiente positivo e motivador. Praticar a fala de uma língua nova regularmente reduz o medo de errar e melhora a confiança. Exatamente. Então, às vezes tem alguém em casa com dificuldade e ansiedade, gente, 23% é um percentual muito alto. Eu conheço vários outros tratamentos com muito mais aplicação de tempo financeiro, inclusive, dedicado só a isso. Aqui já tens uma outra abertura, né? Porque se você aprende uma outra língua, profissionalmente você pode utilizar. Em termos de lazer, você pode utilizar. O quanto isso? Por isso que fala aqui, ó, a confiança e o medo de errar. Né? Então, olha que estratégia importante para as mães que percebem que os filhos... Nós vamos falar muito sobre isso, mas só para abrir assim, várias frentes. Para as mães que têm os filhos ali tímidos, que não aceitam o erro, que são crianças ou adolescentes ou adultos muito perfeccionistas. Então já vai estar tratando outras áreas. Isso é uma verdade? E às vezes a gente acha que por estar experimentando algo novo, a ansiedade vai ser maior, o medo vai ser maior. No primeiro momento até pode ser, mas depois quando começa a passar aqueles primeiros obstáculos, ver que consegue entender algo, já começa a ganhar a tua confiança no sentido de, eu consegui ouvir uma música, um pedacinho, isso começa a se tornar um prazer ao invés de algo ruim, de algo negativo assim na tua vida, né? Então isso já é algo que ajuda bastante nesses números que tu trouxe ali. A questão da evolução, de você estar se surpreendendo consigo mesmo, digamos, né? Quebrando uma barreira que você achava que existia, talvez ali, e depois de 1-2 meses de prática já consegue passar essa barreira e começa a vir a parte boa de se estar aprendendo um idioma novo, né? Sim. É bem legal realmente essa colocação, porque tem-se os dois lados da moeda, né? A questão de estar se colocando talvez à prova,
né? Em um ambiente, uma circunstância do desconhecido, né? Quando vai se aprender algo novo, de poder gerar ali talvez uma certa ansiedade, né? Uma tensão, mas algo que a Joana leu ali em algum tópico, eu achei muito relevante quando fala a aprendizagem de um novo idioma associada a um contexto acolhedor, né? Que talvez a gente vá pensar muito na metodologia de uma escola, né? Um método que vai ali... Falou de um ambiente motivador, né? Isso que eu achei interessante, porque às vezes a pessoa ela vai estudar um idioma novo, mas ela não conhece o próprio perfil, às vezes, e acaba entrando numa metodologia que não é o ideal para ela. Existem metodologias diferentes para perfis de pessoas diferentes, digamos, né? Então, se a pessoa vai entrar numa metodologia, às vezes, muito intensiva, ou algo que cobra muito certinho e detalhadamente cada coisa que você vai falar, a pessoa pode ter essa frustração, sendo que ela queria uma coisa mais suave naquele momento, ela queria só se expressar e tudo mais. E a mesma coisa ao contrário também pode acontecer. Uma pessoa que tem uma pressa maior, tem uma cobrança maior e vai entrar numa metodologia que não cobra essa perfeição dela, digamos, ela também pode acabar se frustrando e ter uma decepção com o inglês. Então é legal você conhecer qual que é o teu perfil para conhecer uma proposta de uma escola que se encaixe naquele teu perfil para ser mais motivador. Porque às vezes o teu perfil é você pega uma metodologia diferente daquilo e acaba te frustrando mais do que te ajudando, né? Eu vou traduzir, né? As tuas palavras foram bem claras, mas eu acho que se eu trouxer mais um exemplo, isso vai ficar mais óbvio. Eu trabalho com emagrecimento e é exatamente o que você trouxe. Eu preciso entender o perfil do meu cliente para entregar o que é melhor para ele. Porque se é mais ou menos e ele é daquela pessoa que se planeja, eu preciso entrar na linguagem dele, porque aquilo para ele é o jeito que funcionam as coisas. Então eu acho que assim, a principal dica que sai daqui até esse momento é: talvez a quantidade de pessoas que desistem e gostariam de estar ali para aprender efetivamente uma língua estrangeira, está muito ligado ao perfil, ao teu estilo. Então, buscar uma escola que atende melhor o teu perfil, ir em várias, ver qual é a metodologia, né? Entender o que... E hoje também eu acredito que como mudou muito, tudo está mais rápido, então todo mundo quer aprender em menos tempo, quer ter um resultado maior e melhor. Sim. As pessoas têm menos tempo para investir, né? Tirando... Até para as próprias crianças, porque para a criança ir e vir demanda tempo da mãe, do pai, é uma logística isso, né? Então eu acredito que verificar a metodologia, o resultado, quanto você tem que se aplicar, estudar bem, se faz parte, né, do teu dia a dia, se você se encaixaria, eu acho que é o principal passo para a pessoa não desistir, né? É que não existe fórmula mágica, né? Exato. Essa fórmula vai funcionar para todo mundo. Cada um vai ter o seu perfil, vai ter a pessoa que é mais auditiva, a pessoa que é mais visual, a pessoa que é mais sinestésica. Então, depende do modelo de perfil dela, ela vai ter que se adequar aos estudos em casa também, né? Não, olha, então, gente, eu tô achando lindo isso, tá? Porque eu estudo neurociência, né? Você também é da área. Então, assim, ver um professor, né, que tem uma escola falando, tem que dar uma atenção para essas coisas visual, também, né? auditivo, tá melhorando muito isso. Eu queria ter usado essas palavras, eu tive o meu brilho. Não, é porque dentro da sala de aula, às vezes, mesmo uma turma com 4, 5 pessoas, o professor consegue ir notando, digamos, eu falei alguma coisa, deu 3 minutos, a Joana esqueceu o que eu falei. Provavelmente ela não é tanto do auditivo, ela vai ser algum outro ponto. Então eu vou começar a escrever aquilo que eu falo para ver se ela, visualizando, ela consegue memorizar mais fácil. E ainda não, vamos para os sinestésicos, vamos colocar em prática aquilo de alguma forma, vamos ver como é que vai funcionar ali. Sim. Então o professor, quando vai ensinar, ele tem que ter esse tato também de perceber qual que é o perfil daquele aluno, para não ficar batendo o martelo sempre na mesma tecla ali, achando que vai ser certo para todo mundo, né? E então, você percebe que vocês usam essa metodologia na escola que você tem, sim, né? O resultado é melhor. Vocês têm resultados melhores, menos desistências, pessoas concluindo. Até pelo tempo do curso, né? Então, o foco já vai direto no que normalmente a maioria das pessoas querem, né? Então, é uma questão de conversação, menos gramatical. Então, essas coisas todas já vão diminuindo muito o cansaço que o aluno tem depois de um tempo de estar estudando alguma coisa, sabe? Então... Qual é o tempo que vocês têm lá? Uma média aí de 1 ano e meio a 2 anos de curso, tá? Depois disso, tem toda a parte de conversação também, né? Sim. Mas... é sempre uma forma mais nível básico, uma forma mais suave, levando o aluno de uma forma mais natural, fazendo ele se expor aos poucos ao idioma, né? Gostar, então, né? Gostar.
Gostar, não criar aquele trauma de ser corrigido o tempo todo. Porque aquilo então, que a gente gosta, a gente não quer parar, né? É gostoso, né? Sim. Ó, vou trazer mais um número aqui, e aí eu vou conversar um pouquinho com a Shellen sobre, ó. Um estudo conduzido por uma determinada pesquisa mostrou que 75% dos adultos que começaram a aprender uma nova língua relataram aumento de autoestima, pois sentiram que estavam melhorando suas habilidades pessoais e de comunicação. Eu estou falando muito isso, batendo essa tecla, porque quantos adultos eu conheço que desistiram? Porque eu estou lá naquela geração, e as pessoas um pouquinho mais velhas que eu também, que o inglês ou outras línguas, espanhol também na época, era uma obrigação para trabalho. Para ser alguma coisa do seu trabalho, tu tinhas que ter essa língua. Então, não era muito, eu gosto, eu curto, por causa da música, por causa do filme. É porque era uma exigência mínima de currículo. Sim. E aí as pessoas iam forçadas. Exatamente. E aí lá teve alguns traumas, porque de repente não tinha todo esse conhecimento que você trouxe aqui. E essas pessoas estão até hoje querendo aprender. E quantas pessoas hoje estão com 40, 50, 60, que gostariam de aprender, mas porque a experiência não foi boa, exatamente, não estão viajando, que agora vamos falar de outra coisa. Pode ser que profissionalmente ainda precisa. O lazer, né? Mas o lazer, viajando, curtindo, porque tem esse bloqueio, né? E aí eu te pergunto, essas pessoas de 50, 60, 70, seria interessante elas aprenderem uma outra língua? Claro, nossa, por N motivos a gente poderia pensar, né? Quando você fala de questões de autoestima, realmente é muito significativo, né? Quando a gente pensa nessa faixa etária, 50, 60 anos, talvez é uma idade que as pessoas já conseguem estar se aposentando, né? E quando eu fiz estágio no Hemominas, em Minas Gerais, eu trabalhei em um projeto que falava sobre a preparação para a aposentadoria. E aí era muito dos servidores do Hemocentro. E aí era muito significativo como essa fase a gente precisa realmente de uma preparação, né? Porque a gente vive uma sociedade que fala muito sobre o produzir, sobre o fazer. E quando não se está muito relacionado mais em uma lógica de trabalho, né, do mercado, produzir, o fazer, o que sobra? Né? Até a pressão diminui, né? Até a pressão não tem aquela diminui. pressão do chefe, tem que aprender a falar inglês até ano que vem. Sim. É uma coisa que ele está fazendo porque quer viajar, quer curtir, vai Exato, no tempo dele, digamos. Sim. Né? E talvez no lugar de ser bom, né? Nossa, agora eu vou ter tempo para mim, gera o esvaziamento de, nossa, e agora? Né? O que eu vou fazer do meu tempo? Então, talvez nessa idade também possa vir como uma estratégia, né, de autoestima, de empoderamento também, né? Conseguir se comunicar. E a gente sabe também que a aprendizagem de um novo idioma, a aprendizagem ela ajuda a gente a interpretar melhor as questões sociais, né? Então, resolução de problemas, isso vai sendo bem mais perspicaz, bem mais rápido. Eu lembrei só essa questão que falasse aí da questão da pessoa querer aprender por um prazer ali e tudo mais, né? Já aconteceu, por exemplo, de uma aluna que eu tinha, que tinha uns 55, 60 anos, e a família toda dela falava inglês, os filhos dela, os mais jovens e tal. E ela quis fazer uma surpresa para final do ano, fazer na ceia de Natal a oração e falar tudo, fazer toda a ceia e o agradecimento da família e tal, tudo em inglês. Então ela fez o curso durante um ano em segredo, ela não falou para a família. Daí quando chegou na ceia de Natal, ela pegou, fez todo o agradecimento, a oração, falou tudo em inglês. Então imagina a emoção dessa mulher, lá nos altos dos seus 55, 60, ficar um ano inteiro estudando em segredo, para chegar e fazer essa surpresa para os filhos depois lá na frente, sabe? Olha, eu vou falar melhor até, Robson, olha só, a emoção dela, ok, mas eu vou imaginar outra coisa. O quanto para ela isso era importante. Sim, exatamente. Né? Então a emoção, segredo, mas né? O quanto aquilo para ela é significativo de mostrar que eu sou capaz. E aí eu já visualizo, e eu me arrepio toda, eu já visualizo assim, ó, aquela família que acompanhou e sabia, assim, ó, babando. Admiração. Ela né? fez isso. Como que ela conseguiu? Sim, Qual é mais o pessoas. esforço dessa pessoa? E aí, sabe qual é a questão? Isso, gente, é uma virada de chave tão grande. Porque o dia que teu filho disser assim, o teu neto, independente da tua idade, eu não vou conseguir passar no vestibular, é difícil eu conseguir aquele emprego, eu não vou conseguir me adaptar com essa nova cidade, sabe aquele eu não consigo? Você vai dizer assim, eu
com 55 anos, não conseguia aprender inglês. Eu sempre desistia. Até o dia que eu decidi. Mas eu tinha o quê? Um objetivo, eu tinha uma meta. Sim. No Natal, ter toda a habilidade, aquilo é uma virada e é uma prova. E na hora aquela pessoa pensa assim, poxa, não, então eu também consigo. Eu falo isso muito também do emagrecimento. A mãe mostrar para o filho a vulnerabilidade, eu tenho dificuldade, eu vou me colocar na cadeira do aprendiz, eu vou aprender aquilo que eu não sei e vou mostrar para eu entender e me sentir bem, né? E é também justamente por ela se colocar nesse perfil de vulnerável, de ter a consciência de que não sabe, que ela vai se dedicar muito. E essa dedicação automaticamente vai trazer o resultado. Então hoje a gente vê muito essa diferença, até assim, nas gerações também, que normalmente os alunos acima dos 50, que já estão aposentados, às vezes, eles vão ter uma dedicação maior de quantidade de horas durante a semana do que às vezes uma pessoa que está trabalhando 8 horas por dia, fazendo faculdade, sábado com esporte, amigos, não sei o quê. Então, raramente essa pessoa vai conseguir tirar um horário além do curso para estar estudando inglês. E as pessoas que já estão aposentadas, elas têm uma liberdade maior no sentido de tempo, né? Então elas conseguem focar e evoluir mais rápido às vezes do que a pessoa mais jovem. E vocês sabiam que tem um estudo que mostra, vou trazer vários estudos, gente, estudei um monte para estar aqui hoje falando sobre isso, porque é algo que eu defendo muito, sabe? Colocar o nosso cérebro para trabalhar, ele precisa disso. Principalmente quando você falou o trabalho que você fazia, preparando as pessoas para a aposentadoria, é o que eu mais encontro pessoas doentes na minha clínica. Porque do nada elas param de trabalhar e elas se sentem inaptas. Eu não sirvo mais para nada, eu não produzo mais nada. Não consigo aprender mais nada. Eu tô aqui obsoleta, eu não... Sabe? Então, isso que precisa mudar. E olha só, esse estudo mostra o seguinte, ó, que o aprendizado de uma segunda língua pode retardar o início das doenças neurodegenerativas, que a gente está conversando, como o Alzheimer, por exemplo, que eu sei que muitas pessoas aí não querem, não desejam ter, em até 4 anos e meio. A gente está falando praticamente 5 anos, né? Se vive muito em 5 anos. Só que olha o detalhe maior. Em comparação a tratamentos médicos padrões, que geralmente retardam os sintomas em aproximadamente de 6 a 12 meses. Então, atendimento médicos de tratamentos, vamos colocar assim, e vão retardar de 6 a 12 meses. Enquanto aprender uma segunda língua, faz tudo isso que a gente está conversando aqui, autoestima, empoderamento, confiança, conhecimento, liberdade para te ir e vir para outros locais, lazer, se achar na família, né? Sim. E além disso, evitar e jogar aí para frente 4 anos e meio. Então, eu já sabia disso, é um número bem forte. Significativo, né? Então, você que está em casa ocioso, tá aí, ó. Qual é a língua? É italiano? É espanhol? É inglês? A sua família italiana, você sempre cantou músicas e quis entender o que era. Por que não? Por que não buscar uma escola, como o Robson trouxe aqui, que de repente trabalha naquilo que você busca? Não quero escrever. Não é a gramática que me interessa. É o falar, é o entender. Então, buscar isso e ainda prevenir doenças, sentir apto, né? Então, quanto isso ajuda muito numa idade mais avançada, Chay? Sim, ajuda muito, é se sentir, é tudo isso que a gente está falando, é se sentir capaz, né? Quando a gente fala, muitos pacientes na clínica às vezes estão em situações delicadas em relação ao trabalho, né? Situação ocupacional, e é muito interessante, o nosso trabalho diz muito sobre a gente, né? Mas ele não diz tudo. Né? O que existe para a nossa vida além do nosso trabalho? Né? O inglês ele pode vir como uma estratégia de melhor realocação no mercado, melhores vagas, né? Melhores cargos, mas também é a vida pessoal. Também é o conhecimento, né? Aquilo que ninguém te tira, né? A famosa frase. E o exercício ali para prevenção dessas doenças e tudo mais. Normalmente os alunos, quando estão aprendendo, eles dizem que dá praticamente sentir o cérebro se exercitando. Quase sente ele trabalhando, né? Assim como vai para academia fazer exercícios para manter o corpo ativo, saudável, por que não fazer o mesmo com o cérebro, né? Às vezes, a gente e lá na academia a gente, quando faz um exercício de leve, não sente tanto, mas quando tu pega um pouquinho mais, tu sente teu músculo trabalhando, exatamente, o que você quis dizer. Cérebro. E vocês sabiam que, eu já tive médico aqui falando sobre isso, outros profissionais também, que às vezes a gente quer prevenir doenças, e eu vou ler. Só que ler, a gente lê sempre. A questão não é o ler, ou vou fazer exercício, vou caminhar, mas você já caminha diariamente. Às vezes você precisa fazer algo mais difícil.
Então, as atividades que mais previnem essas doenças, né? É aprender a dançar as coreografias, coral, músicas, letras, né? Outras línguas, aprender um instrumento musical que é difícil. E a jogada você não aprender nunca, para falar bem a verdade. Você ficar sempre ali tentando. Aprendendo algo Porque novo. a prevenção é estar sempre aprendendo algo difícil. E isso é o legal de um idioma novo, porque é muito difícil você aprender tudo, 100%. Eu falo inglês já há quase 18 anos, todo dia eu aprendo palavras novas. Então você nunca está naquele ponto de que agora eu sei tudo, agora eu posso parar. Você sempre tem o prazer de estar aprendendo algo novo, que nem aprender a andar de bicicleta. Você aprendeu, foi aquela emoção, mas depois que você já sabe andar de bicicleta, tá legal, já sei andar de bicicleta. Mas aprender um idioma novo, não. Toda vida tem coisas novas para te aprender e evoluir, né? Então tá sempre gerando aquela sensação prazerosa de estar conseguindo um pouquinho mais, tá evoluindo um pouquinho mais. Então, a pauta tá legal, o assunto tá dinâmico, eu tenho certeza que vocês de casa estão gostando. Agora nós vamos para um break, é a oportunidade de você lá chamar sua filha, o seu marido, vem cá, porque eu quero que você assista comigo para entender que nós vamos marcar a nossa aula, que nós vamos dar aula de música, aula de dança, de inglês, que eu entendi que aí nós vamos sentir mais aptos, né? E eu também queria trazer uma ideia para você, que no segundo bloco eu quero falar um pouquinho mais também sobre os jovens, os adolescentes, então a gente vai trazer um pouquinho essa pauta também. Então, observe, porque dicas e sugestões vão vir. Antes de trazer o break, eu só quero agradecer alguns patrocinadores. Então, o Espaço Doctor, que é muito importante aqui com a gente no programa sempre, né, Dr. Roland. Também nós temos ali a Monique Modas, que me utiliza e me ajuda, né, bastante em relação às minhas roupas. E o Fábio Mazola, que cuida do meu cabelo, me deixa sempre bonitinho aqui para vocês, certo? Então, gente, daqui a pouquinho a gente retorna com o nosso programa. Só um minutinho. Centro Valora, a maior clínica de estética e emagrecimento da região, junto com a Centro Físio, completam 47 anos. O lugar certo para quem procura resultados duradouros de forma saudável e segura. Estética de verdade, com alta performance e tecnologia em tratamentos faciais e corporais. Referência em emagrecimento inteligente e sustentável, sendo inclusive indicado por médicos. Centro Valora e Centro Físio, Rua Victor Conder, 214, Blumenau. Duca Móveis, agora com 2 lojas. Venha conhecer nossa nova loja. Esta somente com produtos de showroom e saldos de estoque. Com 2 entradas de fácil acesso, pela frente para quem vem do centro ou por trás da loja, pelo retorno por baixo da ponte de ferro. Duca Móveis Outlet, da casa ao escritório. Rua das Missões, 326, próximo à Unimed. Então, estamos de volta ao programa Saúde e Movimento e hoje, então, o nosso tema para você que não estava no primeiro bloco é a
aprendizado e bem-estar. O impacto da língua inglesa na mente e na saúde emocional. Falamos no primeiro bloco da importância para prevenir doenças degenerativas, as dificuldades que às vezes os adultos enfrentaram para aprender uma língua, né, uma segunda língua, o espanhol, o inglês, porque de repente não procurou a escola que tivesse o perfil ideal. Hoje as escolas já estão muito diferentes, tem vários métodos diferentes, né, de ensino. E agora eu combinei que a gente vai falar um pouquinho sobre a parte dos adolescentes, né, o quanto isso impacta, a importância, no que ajuda. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para você, e lembrando, nós estamos aqui hoje com a Shellen, psicóloga, e com o Robson, dono de uma escola de inglês e espanhol, né? Que temos aqui em Blumenau, justamente para trazer a prática disso, né? Shellen, eu queria saber um pouquinho de você, assim, ó. Na psicologia, existem algumas ferramentas, algumas técnicas, algumas abordagens que o profissional utiliza para fazer a pessoa lidar com esse medo de errar, né, de falar uma outra língua, que às vezes tem uma trava, né, ou até de se expor ao público, enfim, tem pessoas que buscam essa ajuda, deveriam buscar, se de repente tem. Sim. No que vocês conseguem ajudar? Sim, eu acho essa pergunta muito interessante, porque antes de responder talvez como lidar com o medo, principalmente pensando nos adultos, primeiramente, vamos abordar dessa forma, entender por que não lidar com o medo, porque não sentir o medo, né? Tem algumas emoções, sensações, sentimentos que são mais desagradáveis, né? Lógico. Mas eles estão ali porque talvez eles precisam ser sentidos de uma certa forma, né? E talvez quando a gente fala do medo, como não sentir o medo, pensar, será que realmente é interessante a gente nunca sentir medo? Né? A gente cai numa contrapartida da resposta dessa pergunta. Porque às vezes a gente, né, um adulto na apresentação de algum trabalho, né, faculdade, alguma promoção do trabalho, como não ficar ansioso? Mas tem como não ficar ansioso em uma situação assim, né? A ansiedade, ela nada mais, nada menos é a preparação do nosso organismo para a luta ou para a fuga, né? E ele coloca a gente em uma tensão de adrenalina para conseguir enfrentar aquele problema. Então, se tem alguma situação eminentemente tida como problema, talvez a ansiedade vai até ajudar a gente a enfrentar esse problema de uma melhor forma, né? Mas aí a gente pensa na ansiedade, em alguns momentos como pertinente, mas em outras, talvez de uma forma crônica, talvez de uma forma que nos bloqueie de, né, ter novos aprendizados, aprender novas atividades, novos idiomas, né, que é o que a gente, né, tá falando mais de forma concisa nesse episódio. Aí talvez é alguma coisa que a gente possa olhar com um pouco mais de cuidado, né? Talvez para as crianças, o que esse medo significa, né? A minha abordagem de trabalho é a análise do comportamento. E sempre quando a gente fala de algum sentimento ou algum contexto, a gente tenta entender qual que é o contexto histórico daquele paciente. Quais são as técnicas para lidar com a ansiedade? Teoricamente, a gente tem algumas técnicas, né, de respiração e tudo. Mas qual que é a ansiedade de acordo com o contexto daquele paciente? Talvez entendendo de uma forma mais individual, a gente consiga ajudar de uma forma mais humana, mais empática, até da pessoa entender o porquê que ela está com aquele medo ou aquela ansiedade dentro daquele contexto, né? Então, poderia ser uma ajuda mais assertiva em relação a isso. Então, talvez as crianças, né, não expor de uma forma muito aversiva as situações que ela possa sentir medo, né, incentivar de uma forma acolhedora a aprendizagem de novos contextos, comportamentos ou um idioma. E quando a gente fala de ansiedade, as principais técnicas, né, que a gente tem são as técnicas de respiração, né, porque como a ansiedade, ela é esse estado de se preparar para o enfrentamento de algo ou a fuga desse algo, talvez já imaginar esse contexto, esse problema, vai fazer a gente já estar muito desconectado com o presente. E o que consegue fazer a gente se conectar com esse presente é a respiração. Então, talvez antes de chegar no podcast, meu Deus, eu estou um pouco ansiosa, como que eu vou falar com a Joana, o Robson, que eu estou conhecendo hoje? Vou respirar, né? Os meus conhecimentos, eles estão aqui, eles estão comigo. Eu respirando, eu consigo me conectar com isso, com tudo que está aqui dentro e fazer com que isso flua de uma certa forma. A repetição também, né? Você fazer várias vezes, estar preparado para o que está vindo, digamos, né? Você sabe o que vai acontecer, você já diminui a ansiedade também, né? Então,
Quando você domina sobre o assunto, já dá uma diminuída também, né? E fazer várias vezes também, né? Quando se trata de ensino de idiomas, por exemplo, cada vez que um aluno entra numa sala de aula que vai fazer algo novo, só por isso ele já está ansioso. Sem nem se falar sobre metodologia, imersão, vai ter que falar um idioma novo. Não, só por estar começando algo novo ele já está ansioso. Quando se trata de um idioma, que é algo totalmente desconhecido, ele está mais ansioso ainda. Então aí entra novamente o momento de o professor ter o tato de ver até onde consegue exigir daquele aluno ou não, né? Então, como que hoje a gente contorna essa situação, né? Hoje lá na Trox. Então, um nível básico, um aluno, cada vez que ele vai arriscar falar alguma coisa em inglês, tentar montar uma frase, é bem provável que essa frase vai estar errada, vai estar com conjugações erradas, com pronúncias erradas. E se nesse momento que o aluno está tendo uma coragem para arriscar, o professor travar para corrigir o tempo todo, daqui a pouco esse aluno vai começar a se retrair e se encolher e ter vergonha de falar. Então, o que a gente faz nesse processo? A gente deixa o aluno falando errado a partir do momento que a gente consegue entender o que ele está falando, né? Então, a gente não vai corrigir nesse primeiro momento, justamente aqui. O aluno primeiro baixa a guarda e começa a criar uma confiança no inglês dele. Aí a hora que ele já está se soltando mais, aí a gente começa a corrigir, porque daí já não vai ser 2 baques ao mesmo tempo, não vai ser o fato de estar começando algo novo e ainda está sendo corrigido o tempo todo. Então já não é mais algo novo. Então, agora eu já posso começar a corrigir aos poucos esse aluno também, né? Então a gente vai sempre nesse passo respeitando os limites de cada um também, né? Então tem que ter esse cuidado aí também para quebrar um pouquinho essa barreira inicial. Que curioso. Né? Isso que o Robson está falando, né? É sobre conseguir adquirir algum comportamento novo que talvez se expressar em um contexto desconhecido, né? E depois conseguir, a partir desse primeiro comportamento e adquirindo novos comportamentos, o que a gente, né, enquanto psicólogo dentro da análise do comportamento, faz na clínica, né? Que é o que a gente chama de modelagem comportamental. A gente, a partir de algo que ele consegue já adquirir, ele está bem, se sentindo bem com aquilo que a gente chama de comportamento reserva, ele vai adquirindo novos comportamentos. Que interessante. Queria complementar algumas palavras suas atrás. Você falou que, dependendo do sentimento, é importante a gente sentir. Que tem certas sensações que a gente precisa ter. Até para lidar com isso em outros momentos. Né? Achei interessante essa tua fala, porque eu já vi vários profissionais relatando, e eu acho que entra aqui no contexto, de que as crianças, elas precisam passar por frustrações. Sim. Elas precisam passar por frustrações porque elas precisam aprender a lidar com isso. Sim. Senão, quando maior, elas não sabem lidar com o não, com o erro, com a falha, com o não conquistar aquele sonho. Nada tá bom, nada é suficiente. Ela olha as redes sociais de todo mundo, que é tudo de todos, não só o dela. Então, quanto é importante o não conseguir, a frustração. E quando a gente está num aprendizado, a gente tem frustrações. Queria aprender mais fácil, queria que fosse diferente. Queria ter mais tempo. Esse resultado já teria que ser melhor. Você concorda que a frustração ela é uma base boa, precisa? E essa é uma fala importante? Sim, isso é uma fala muito pertinente, até porque ela não é uma fala muito comum, né? A gente ouvir falar que é importante a gente sentir sentimentos ruins, vamos colocar assim. Porque normalmente a gente quer técnicas, a gente quer resultados para amenizar esse desconforto que a gente sente. Né? Então, sim. E os pais querem proteger muito. Exato. Porque, né, o que eu não gosto, eu não quero que o meu filho sinta, né? Embora eu não seja mãe, isso é óbvio. Mas é muito pertinente. Como a gente tem que olhar isso de uma forma cuidadosa, porque é como a gente aprende a lidar com a frustração que a gente encontra mecanismos saudáveis de lidar com isso. Né? De sair dessa paralisia, talvez. E o fato importante é que essa frustração acontecendo na tua casa, com o teu filho, você estando ali, você tem condições de ajudá-lo naquele momento. Lá, com 25, 30 anos, talvez sozinho, não. E aí, qual vai ser o resultado? Sim. Né? Quantos suicídios a gente vê? Quantos divórcios, talvez, porque frustrou, porque achou que ia ser, né? De uma forma. Então, eu acho que é interessante. Eu tive um episódio com a minha filha não faz muito tempo, que ela saiu de casa, foi brincar com os amiguinhos e nossa, ela criou uma expectativa para sair para brincar e o horário combinou comigo, foi um esforço. E aí quando ela saiu, os amiguinhos não a receberam tão bem, porque já estavam brincando e aí ela sentiu que não era e ela veio para casa e veio triste, veio chorando e eu, poxa, eu posso ir lá e resolver? Eu posso.
mas não devo resolver. Porque às vezes ela vai chegar em algum lugar que talvez não era o momento certo, que talvez a aceitação não fosse a melhor. Isso acontece todos os dias. Sim. E então eu mostrei para ela que de repente estivessem já na brincadeira, que ela chegou um pouco mais tarde, que talvez estivessem fazendo uma outra coisa, e que tudo bem, que agora ela poderia fazer uma outra, né? E não fiquei ali. Então vem cá com a mãe, vamos ver um filme. Não, eu deixei ela buscar a solução dela. Parte um pouquinho o nosso coração nesse momento, mas eu entendi que é um aprendizado que ela precisa ter. Faz parte da vida, né? Faz parte, é a mesma coisa assim. Talvez os pais, a gente está falando de ensino, agora a gente está um pouco mais no lado das crianças, talvez sentar e ensinar tudo é ótimo, mas será que essa criança ela não precisa fazer a tarefa errada e ser corrigida na escola? Sim. Faz parte, isso faz parte do aprendizado, fazer errado. E o aprender na escola, ou errar, né, faz parte do aprendizado, não Na faz? verdade, o medo de errar faz com que muitas vezes as pessoas não consigam aprender porque elas faz parte do processo errar. E a gente vai aprender muito mais errando. Só que as pessoas não querem errar. Então elas só vão arriscar falar inglês. O meu inglês não está bom para participar dessa reunião ainda. Meu inglês ainda não está bom para fazer isso. Meu inglês ainda não está bom para viajar. E a gente se priva de fazer as coisas, sendo que é errando, é participando da reunião e falando errado, é indo viajar e passar um perrenguezinho lá no meio. E com isso a pessoa vai aprendendo e vai evoluindo. Então o erro é o caminho para a gente conseguir adquirir a fluência, quando está falando de inglês. E com muitas outras coisas também, né? Mas mais na questão de idioma, ninguém vai conseguir ser fluente sem arriscar para daí, quando meu inglês estiver bom eu vou falar. Não vai conseguir falar nunca. Como a gente está falando aqui, o nosso tema é aprendizado e bem-estar, né? Então acho que tá tudo linkado. E uma mãe que está assistindo a gente, uma avó, eu já vi trabalhos dos meus filhos. Mãe, lê, olha que legal que ficou, olha que bonito. Eu vejo um erro de português aqui, eu vejo falta vírgulas, falta... E às vezes uma orientação, outra eu dou, assim, até para ele ver que eu li, né? Porque senão eles acham que... Mas várias eu não falo, porque eu acho que ele precisa passar por aquilo ali, é aquilo que ele entregou. Se eu corrigir tudo, eu vou estar... meio que burlando o trabalho do meu filho, sabe? E eu tô criando ele um perfeccionista, onde nada que ele fez tá bom. Poxa, tudo que eu faço, minha mãe corrige. Né? Minha educação foi muito essa, sabe? Sempre tem que ser melhor. Então, e você acha que é uma experiência boa? Os pais deveriam analisar um pouco isso, de talvez dar uma ajuda, mostrar um pouco do caminho, talvez corrigir uma coisinha, mas deixar essa preparação e passar por isso na escola, você acha que é importante, Sim, fica até... É engraçado, talvez, né? É mais como a forma que se faz do que necessariamente o que se faz. Né? Cada mãe vai se sentir um pouco mais confortável de alguma forma, né? De, meu filho vai levar a lição dele toda errada. Mas será que é interessante a mãe pegar e fazer? Né? Não necessariamente, né? Porque o aprendizado é do filho. Mas talvez de corrigi-lo, né? É importante a gente conseguir entender qual que é... Mas aí nem todo mundo tem a obrigação de saber, né? Qual que é o nível de desenvolvimento? Será que ele sabe? Será que ele tem a condição de saber que isso aqui está errado? Será que é um erro de português muito simples? Talvez até para o ensino de idioma seja assim também. Hoje lá a gente trabalha nesse formato, né? Então, se a gente vê que é algo que está além do nível esperado para aquele aluno... Não vamos mexer ali porque às vezes vai entrar na frustração. Eu não sei fazer nada. Mas se é algo que ele já teria condições de saber, tem que ser corrigido, digamos, né? Só que a questão é como corrigir, né? Como corrigir. Então, não é nem fazer pelo aluno, mas no sentido de mostrar para ele, tem alguma coisa de errado aí, vê se tu consegue descobrir o que tem ali. Ele automaticamente já sabe que tem erro. Né? Mas ele vai atrás de descobrir qual que é aquele erro, porque eu sei que ele tem condições de descobrir qual que é aquele problema. Se eu sei que é algo muito avançado, que ele não tem condições ainda, aí beleza. Aí a gente Mas para vocês terem essa didática, essa dinâmica, então vocês precisam estar com os alunos separados por níveis. Tem que ser níveis separados, senão... Vocês trabalham com isso, justamente porque senão tem alguém já traduzindo música, ouvindo, vendo filme e é espontâneo, e tem aquela pessoa catando palavra parecida.
E aí se coloca os dois na mesma turma, os dois vão ser frustrados. Um porque tem o coleguinha que está segurando e o coleguinha que está com mais dificuldade porque tem o outro que já está indo muito rápido, sabe? E aí ele já acha isso. E aí então, se acontecer de um aluno desenvolver muito mais rápido do que o outro, tem que ser separado da turma, né? Pelo menos, é uma visão que vocês têm para ter um bom resultado. É uma questão que a gente faz lá. Outra pergunta que eu acho que é interessante. Então, acho que níveis, ok. Então, precisa ter não só o nível de prova e tal, mas do quanto a pessoa está entregando ali. Você fica observando isso. Porque às vezes a pessoa desempenha muito rápido. Exatamente. Eu já vi várias crianças ali no jardim, que é bem na parte que ele poderia... A idade está aqui, mas a criança está num desempenho muito maior. E a outra situação é assim. Eu tenho 43 anos. Se colocar eu na sala de aula de inglês com meu filho, ele tem 14, ele é assim. Né? Porque tudo para eles é diferente, né? Eu sei, gente, tem um chip diferente ali nessa galera. Então, se me colocar com eles, com adolescentes, eu vou ter dificuldade. Como é que vocês lidam com isso? Porque eles têm uma velocidade diferente. Não vai ser colocado na mesma turma. A não ser que seja um pré-requisito teu para estudar inglês. Não, tem que ser com meu filho junto, a gente abre exceção. Mas senão a gente sempre vai recomendar essa troca de turma. Tá. Ele tem que estar com pessoas que vão aprender do mesmo formato que ele, as dinâmicas das aulas vão ser diferentes. Então, enquanto uma criança ou um adolescente vai precisar de jogos, de brincadeiras e alguma coisa mais lúdica, com o adulto eu já tenho que colocar isso numa questão mais profissional, às vezes, onde que você vê aquilo sendo usado na tua vida. Se o teu objetivo é aprender inglês para viajar, não adianta muito eu ficar fazendo joguinho contigo, porque vai também ter aquela questão, pô, tô aqui porque eu preciso viajar e tô fazendo joguinho. Então a gente vai colocar já em uma dinâmica mais voltada para viagem, simular situações de viagens, que talvez para adolescente já não seria legal. Então a gente tem que separar o perfil de cada um. Então é interessante, vocês separam as turmas por idades, porque adultos com adultos, crianças com crianças, isso. Vocês têm essa separação. Sim, tem. E também acho que é bem interessante, quando você está aprendendo uma língua e tem um objetivo e está naquele caminho, é para viagens. Não, é porque eu tenho artigos científicos, é uma linguagem mais técnica, vocês fazem esse direcionamento. Porque daí desperta um interesse, né? Exatamente. Desperta um interesse muito maior. E normalmente a criança ou adolescente, eles não têm esse objetivo bem claro do porquê aprender a falar inglês. Eles querem aprender porque é legal, para ouvir música, para viajar, como um complemento da escola, tudo certo. Mas o adulto, normalmente, ele já tem um objetivo. Eu trabalho na área de TI, eu preciso aprender inglês para essa área. Eu quero viajar, vou aprender inglês para isso. Então a gente consegue estar direcionando mais para tipos de vocabulários que atraiam mais esse aluno. Então isso vai despertar mais o interesse dele no aprendizado também, né? Porque às vezes está lá para estudar inglês, mas é um conteúdo que não tem nada a ver com o objetivo dele, ele vai desanimar também na metade do curso, né? Sim. Ótimo, olha quantas informações, né? Bem interessante, né? Nós estamos agora falando, né, das crianças, dos adolescentes. Eu vou trazer um assunto que eu acho que vai fazer sentido aqui. Os pais relatam muito, e não só os pais a gente vê, né? Que as crianças é muito tela, né? É celular, sai do celular, é tablet, sai do tablet, é televisão. Sai da televisão, é o computador. Então, assim, é de um pro outro. E aí, quando vai dar uma descansada na tela, é uma Alexa. E aí tem música e algumas tem tela. Então, tudo é isso. É mais disso, certo? E como que nós vamos atrair essas crianças e adolescentes? Porque não adianta colocar para fazer coisa que eles não gostam, porque não vai durar. Então, os esportes, para alguns faz sentido, né? Outros, música, também é interessante, que também envolve às vezes o inglês ou outras línguas, né? Instrumentos, né? Mas vocês acreditam que aprender essa segunda língua, ou a terceira língua, vamos falar sobre isso, como é algo desafiador, e a gente está falando de outro país, outra cultura, também a tecnologia funciona muito na língua inglesa, é uma forma de atrair esses jovens, é uma dica que a gente pode dar para as pessoas em casa. Você está com o filho só nas telas, ocioso, matricula ele num curso de inglês, que ele vai se dedicar, eu vou colocar ele para estudar em casa, você vai ver os seus filhos novamente fazer exercício, escrever, ler livros. Isso acontece? Para a parte educacional hoje na escola, a tela ela pode ser o inimigo ou o aliado, né? Depende do que você está usando nessa tela. Então existem aplicativos para te entender a letra de uma música, tu pode estar usando a tela, então ela pode ser um aliado nesse sentido. O problema são as distrações, né? Então às vezes ali apareceu uma janelinha falando de algo, de uma conversa no WhatsApp, pronto, já saiu da tela, já foi para o WhatsApp, já esqueceu do que estava estudando. Então essas questões é que são um pouco delicadas, assim. Então é legal ter a tela como complemento, mas não como principal caminho ali, né, para estar estudando o idioma, por exemplo.
Então, tanto para aula online, como para brincadeiras, como para aplicativos, eles podem ser úteis com um certo cuidado. Usar ali, as telas eles vão, a gente sabe. Sim. Mas se a gente puder, então, melhorar a qualidade do que eles estão assistindo nesse período e fazer um contraponto com aulas, porque vocês têm aulas presenciais, né? Sim, presencial online também, né? E, inclusive, vocês têm aula presencial e vocês têm locais diferenciados para acontecer essas aulas, então, para até atrair eles. Então, por exemplo, hoje, como normalmente se trabalha com as escolas trabalham para tentar fazer o aprendizado ser um pouco mais real através de telas, de jogos, né, e tudo mais. Hoje a gente já, para fugir dessa questão de tela, então a gente tem a nossa sede localizada no Shopping Parque Europeu, né, aqui em Blumenau. Então, para fazer o aprendizado ser mais real, ao invés de usar telas, a gente vai nos locais e tem aula numa loja, por exemplo, no mercado. Então, quando o aluno está aprendendo sobre comidas, em vez de a gente mostrar a figurinha na tela, a gente vai lá no mercado e mostra ali no mercado, na praça de alimentação do shopping. Coisas de roupas, coisas sobre compras. Então, em vez de fazer na tela, vamos lá na loja, porque a pessoa colocamos tá isso em aprendendo, prática né? lá. Que é brócolis, que é pepino, que Exato. e aí faz as compras no mercado, faz uma listinha, eles trazem as compras. E além, Quanto é mais palpável, e né? além de ser mais real, a gente volta um pouquinho agora aqui no começo, que a gente vai estar expondo esse aluno a falar em local público. Então já vai tirando aquela barreira do medo de falar em público. Porque durante o curso a gente está ali no mercado simulando compra ou falando inglês. O mercado não está fechado para a gente ter uma aula exclusiva lá. Então tem pessoas andando ao nosso redor ouvindo a gente falando inglês. Então no final do curso esse aluno está falando inglês com pessoas ouvindo ao redor dele, já não vai mais ser um bloqueio ali para ele, porque já está acostumado com esse processo durante o curso. Né? Então é um aprendizado mais real, sem necessariamente ter a tela na frente dele. Muito bom. Olha só. Diferenciado. Sim. Isso é uma coisa bem exclusiva que a gente tem hoje. Assim. Hoje é muito legal, não conheço ninguém na região assim que tem essa mesma opção de aprendizado. E eu vou assim. dizer pra ti que funciona, porque eu já passei por isso, eu faço aula com ele. Sim. Ele já me colocou numa loja de trazer todas aquelas roupas e daquela forma, né? Como era luva. E não, luva, cachecol, coisas difíceis, tá? Chinelo, tamanho, preço. Preço, tamanho, tudo. Se é bonito, se é caro, se é barato, se não sei o quê. O vocabulário infinito, né? E aí eu compro ainda. Quando ele me leva lá, eu compro. Vou lá a no caixa, comissão, já né? que eu tô aqui, eu vou comprar. E no mercado a mesma coisa, tu tens que buscar e falando sobre... Por que eu trago muito esse assunto? Porque é uma dificuldade minha. Exatamente aquela história de que lá atrás era uma exigência e aí eu tinha dificuldade de me adaptar, não tinha tempo, e aí fui ficando, crescendo, envelhecendo, amadurecendo, né? Vamos mudar um pouco isso. E aí os meus filhos aprendem assim, né? Porque, não sei, a mãe é muito inteligente, então eles vieram mais ainda, a pressão é maior, né? Sabe qual que é o nome disso? Que eles vieram assim? Quando a gente fala, né? Eu tenho tal idade, se eu for aprender inglês em uma escola, eu vou aprender junto com meu filho, que é tão rápido, né? Tem tantos anos. Quantos anos seu filho? Meu filho tem 14. 14 anos. O cérebro mais adulto, mais jovem, né, na verdade, é a questão da neuroplasticidade. Sim. Né? O quanto é mais fácil, mais estimulado a conexão neural ali. Mais forte ali, né? Exatamente. Não que não seja possível, né? Exatamente por causa disso, é prevenido doenças neurodegenerativas, né? A demência, o Alzheimer. Então, mesmo na idade mais adulta, quando o indivíduo, né, ele pratica uma coisa nova, diferente, estimuladora, é facilitado essas conexões. Então, ótimo. O nome do chipzinho da inteligência talvez pode ser essa, neuroplasticidade. E é mesmo. E aqui, ó, já que a gente está falando sobre isso, o aprendizado de línguas está ligado à menor probabilidade de declínio cognitivo em idades avançadas. Pessoas que falam mais de um idioma têm até 40% menos risco de desenvolver demência, em comparação com aquelas que falam apenas uma língua. Eu já vi alguns estudos que falam que pessoas que falam mais que um idioma têm maiores chances de recuperação de um AVC também. Olha, então também. A pessoa que tem um AVC se recupera mais rápido também. Muitas comprovações. Por isso que eu não desisti de aprender, estou aqui na ativa, né? Segue firme e forte. E assim, nós temos que fazer um programa daqui a uns anos, pelo menos algumas coisas aqui para provar que deu certo, porque a escola é boa, né? Olha o desafio, ó. Nosso podcast vai sair em inglês. Tá vendo? O desafio em público. Ótima ideia. Ótimo. Ao podcast vivo internacional, de preferência, né? Então, mundo inteiro, eu vou me sentir, nossa. Mas enfim, brincadeiras à parte, é necessário, a gente tem que evoluir, né?
E eu tenho uma notícia boa para vocês. A notícia boa é que a gente concluiu com sucesso, né, nosso podcast. Trouxemos informações. Eu tenho certeza que as pessoas de casa adoraram, porque a gente está finalizando. Tá vendo? Rápido. Você tava assim de, ai, como é que, né? Sim. Então, eu vou pedir assim, para você dar um recado para as pessoas de casa, né? Como que elas te encontram também, mas antes desse recado e como elas te encontram, tu falou muito sobre respiração. A gente falou sobre ansiedade e respiração. Você pode dar só uma dicasinha de como é que respira, quantas vezes? Porque eu sei que muitas pessoas pensaram, ai, fala como? E como que eu respiro? Sim. A pessoa está ansiosa e tu não falou. Não, fala, deixa mais ansiosa. Não, então até agora vamos respira? mediar essa ansiedade. Como é que você fez antes de chegar no programa para você estar tranquila? Sim. Não é como é que eu fiz, é como é que eu estou fazendo. Ah, olha só. Ao vivo e a cores. Então conta para nós. Para ficar mais facilitado, a postura, né, é interessante. Mas eu que estava mais relaxada assim, também é possível. Normalmente, a gente, por N motivos, desaprende a respirar, né? E aí tem até abordagens do yoga, né, que fala sobre isso, que quando a gente faz uma respiração... Vou fazer um teste. Faz uma respiração profunda. Respira fundo. O que inflou foram aqui, né, ó, os pulmões. A gente normalmente respira pelo pulmão, mas a respiração que oxigena mais o cérebro é pelo diafragma. Está localizado aqui, ó. Então, o certo seria a gente respirar inflando a barriga, puxar o ar, inflando a barriga. É difícil fazer, gente, é difícil fazer. E isso é um natural. Um bebezinho pequenininho, se você for observar, é assim que ele respira. Mas a gente desaprende, enfim. Então, puxar o ar, inflando a barriga, e quando a gente solta na expiração, já murcha a barriga. Então, não necessariamente a gente enche os pulmões, mas o diafragma. Então, essa é a principal questão da respiração que vai oxigenar mais o cérebro, que vai permitir essas conexões neurais, que faz com que a gente talvez fique um pouco mais tranquilo. E foi essa respiração que deixou lá tranquila. E foi essa respiração. Se funcionou, eu não sei. Funcionou, mas foi muito bem, né? E agora fala para as pessoas onde é que elas encontram o teu trabalho, bonitinho. E uma dica que você queira dar também. Ok, vocês podem me encontrar, né? Recapitulando, eu sou psicóloga clínica, trabalho com atendimentos clínicos para adolescentes, adultos e idosos a partir de 16 anos, com psicoterapia, né? Minha abordagem é a análise do comportamento e eu trabalho há 2 anos, né, que eu me formei. Podem me encontrar no meu número de WhatsApp, que é o DDD 35 9 2002 9587. Ou através do meu Instagram também, profissional, que é o @ShellenPsicóloga. É isso. E na Centrofísio, onde hoje ela se dedica todos os dias, ajudando muitas pessoas. A gente tem feedbacks, nossa, muito bons. Parabéns pelo seu trabalho. Exclusivamente, muito obrigada. Exclusivamente na clínica também, né? Principalmente para avaliações para pré-operatório, né? Eu realizo também para cirurgia gastroplástica, né? Que é a famosa bariátrica. Ah, também. Robson, as pessoas querem saber onde é que elas encontram esse inglês diferenciado, que as pessoas aprendem, que não é tão difícil, que as pessoas não desistem, que funciona diferente, que analisa o perfil das pessoas, que separa por idade. Foram muitas promessas, que vão nas lojas, que é na prática, que vai no shopping, que consegue estudar em 1 ano para já ir viajar e conseguir se virar lá. Enfim, onde é que elas encontram? Um recado para elas também. Então, hoje a gente está localizado no Shopping Parque Europeu, né? No 2º piso, perto do posto da Polícia Federal e da emissão de passaporte, né? Então, hoje a gente tem a nossa sede ali localizada. Os nossos alunos têm o estacionamento liberado ali também no shopping, né? Então, se quiserem fazer uma visita, vão ter o estacionamento liberado ali no shopping também para conhecer a nossa proposta e tudo mais. A gente atende de segunda a sexta, das 9 da manhã às 10 da noite, e no sábado das 8 da manhã às 2 da tarde. Então, dentro desse período, vocês podem entrar em contato ali, que a gente vai estar conseguindo explicar todos os detalhes do curso para vocês. E quem sabe vocês até assistirem uma aula, né? Ver se realmente se encaixa no perfil de vocês ou não, para a gente estar apresentando mais detalhes do curso para vocês, né? Olha que legal. Então tá aí, ó. Dicas, técnicas, convites para assistir a aula,
né? Para você dar esse passo, mudar. Eu estou numa idade que eu preciso de uma ocupação, eu quero prevenir doenças, eu quero ocupar os meus filhos, eu sou adulto, eu tenho dificuldade de falar em público, medo de errar, perfeccionismo. Então a gente falou aqui sobre autoestima, confiança, né? Talvez tomar uma decisão de uma troca de profissão, isso pode te ajudar, te deixar mais empoderado nesse momento. Então, assim, muitas soluções a gente trouxe aqui. Eu quero agradecer, eu acho que foi um ótimo programa. Estou muito feliz com o que a gente entregou, de verdade. Né? Espero aí que muitas pessoas deem um passo, né? E espero vocês no próximo Saúde em Movimento, nosso próximo podcast. Um beijão e uma boa semana a todos.